Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Estamos aqui iniciando de maneira especial o momento do estudo do livro Eventos Finais, do capítulo 4, né? Hoje é o capítulo 4 e hoje eu estou tentando ver se a gente consegue gravar de maneira aí da tela maior, né? Na última vez que eu tentei fazer isso, eu acho que eu errei e foi quando a gente colocou a entrevista com o Isaac e acabou a tela ficando torta, né? E depois que eu só fui ver depois, e depois que terminou e eu fui ver, percebi que a tela ficou torta. E aí eu fiquei pensando como fazer a live, no caso no Facebook, sem que a tela ficasse torta. E aí eu acho que agora está funcionando direitinho. No YouTube, que gravou e depois colocou lá, funcionou normal. Mas no Face, naquele dia, não funcionou. Então, queridos e queridas, um bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Hoje nós vamos falar do capítulo 4, é grande, é bem grande. Então, o que vai acontecer? Eu separei 8 tópicos, eu vou ler primeiro o texto da Bíblia, porque vai falar da Igreja de Deus dos últimos dias. E eu queria fazer aqui uma observação. No livro de Apocalipse, é o que a gente está estudando de maneira especial, existem 2 povos, e eu vou ler com vocês isso. Então, esse capítulo fala do primeiro povo. Tá? Eu vou dizer qual é o primeiro povo de Deus, tá? Povo de Deus. Então, quando você compara com o mundo, existem 2 povos, os que aceitam Deus e os que não aceitam. E do povo de Deus também existem 2, tá? Você pode ouvir outros aí falando que existem 4. É perigoso, tá? É colocar uma interpretação a mais que não existe. Existem 2 povos, o bem e o mal, né? O justo e o ímpio. Mesmo quem está na igreja e quem não está na igreja, não importa, existe o bem e o mal, o justo e o ímpio. E do povo de Deus, há também 2 povos ali, tá? E a gente vai ler isso aqui. E eu separei 8 tópicos, então eu vou ler primeiro o texto da Bíblia e depois eu vou explicar melhor para vocês esses tópicos aqui. Nesse tópico, de a Igreja de Deus dos últimos dias, Ellen White tem mensagens bastante fortes defendendo a igreja e ao mesmo tempo repreendendo. Acho que caiu, né? Tentou reconectar aí, caiu e voltou aí. Então, olha só, eu vou repetir essa primeira parte, essa última parte. A igreja de Deus aqui, ela tem mensagem muito forte e tem mensagens que falam da igreja, como sendo a igreja de Deus, e também tem mensagens repreendendo a igreja. Então, como é muita coisa, como normalmente a gente tem feito terça e quinta, eu separei 8 tópicos, agora na parte da manhã, 8 parágrafos, mas na parte da noite, hoje é quinta, né, às 7 da noite, nós vamos estudar de maneira especial o restante do capítulo, porque é neste capítulo, no capítulo 4, que muitas pessoas que criticam a igreja pegam textos, porque Ellen White fala ali da voz de Deus, que a voz de Deus não está mais. Será que a voz de Deus não está mais na igreja? Então, terminou ali? Se não está mais na igreja, quando foi que ela falou? E quando foi que ela morreu? Porque ela morreu bem depois do que falou. E nesse período, ela frequentou aonde? Fez parte de qual igreja? Porque se a voz de Deus não estava mais lá, como alguns usam, né, ministérios independentes, não independentes, né, dissidentes, acabam usando esses textos. O que aconteceu depois com a irmã White? Ela continuou frequentando a igreja, mesmo dizendo que não era mais a voz de Deus? Então a gente vai entender isso de maneira especial, porque vai demorar mais tempo, então eu vou estudar com vocês na parte da noite. Eu quero dizer para vocês que tem aqui, olha,
39 a 55. Olha quantas páginas. 39 a 55. É muitas páginas. Então a gente não dá para fazer um resumo. Separei 8 tópicos, mas antes eu quero ler os 2 povos de Deus que está em Babilônia. Tá? Os 2 povos de Deus, já falei um, né? Os 2 povos de Deus que está na Bíblia. Abra aí, eu quero ler com você 3 textos. O primeiro está em João, tá? João, capítulo 10, verso... Deixa eu só, para não fechar aqui. Pronto. João, capítulo 10, verso 15 e 16, você pode anotar depois. Olha só o que Jesus diz da igreja, no geral. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o meu Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não estão nesse aprisco. A mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz e então haverá um rebanho e um pastor. Então Jesus aqui diz 2 coisas. Primeiro, ele dá a vida pelas ovelhas, todas, mas tem ovelhas que não estão no aprisco dele, na igreja dele. Estão em outros lugares, ele diz. Mas elas vão ouvir a minha voz. E aí vai vir para um único, vamos dizer assim, um único rebanho. Então, de fato, em todos os tempos, Deus sempre teve um povo, um rebanho, em todas as eras. No entanto, Jesus está dando indícios que há outras ovelhas, que são ovelhas dele, ou seja, são pessoas boas, não boas na nossa compreensão do que é bom e o que é... Não, a gente não é julgado em nada para isso. O juízo nosso não é nada para isso. Então, tem pessoas boas, pessoas tementes a Deus que não estão no aprisco. Mas ele disse, calma, elas vão ouvir a minha voz e elas vão vir e vai congregar. E aí haverá um único rebanho. Então Jesus está dizendo que há mais de um rebanho hoje. E há outros pastores que estão pastoreando. E obviamente, se só há um pastor e esse pastor é Jesus, nesses outros rebanhos, não é ele. Mas ele diz que essas ovelhas vão ouvir a voz dele, o verdadeiro pastor. Então isso traz para mim e para você uma tranquilidade. Por quê? Porque independente, pastor, eu estou na igreja verdadeira, eu estou na igreja certa. Jesus disse, tem um aprisco, tenho as minhas ovelhas, tenho algumas que estão em outros apriscos, mas elas vão ouvir a minha voz e vão vir, ok? Em Apocalipse, apresenta de maneira mais abrangente esses 2 povos, o aprisco e os que estão fora do aprisco, mas que é povo de Deus, é a ovelha dele, tá? Apocalipse 12, verso 17 diz assim, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os descendentes dela. Mulher em profecia é igreja, ok? Mulher, prostituta é mulher, ok? Então, se mulher em profecia é igreja, prostituta na profecia é mulher que é igreja que se prostituiu, ok? Não é difícil de interpretar isso, tá bom? Não estou inventando nada. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Então, dessa mulher aqui que não se prostituiu. É igreja que não se prostituiu, tá? O restante, o remanescente, os filhos dessa igreja. Quem são os filhos dessa igreja no tempo final? Está aqui. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então aqui, o primeiro povo de Deus, que é do aprisco de Deus, do Senhor, guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Não tem jeito. Tem que guardar os mandamentos de Deus. Todo reino tem suas leis, ou não? Você conhece algum reino sem leis? Eu não sou anarquista. Você é anarquista? Deus é anarquista? Então, todo governo tem leis. Imagine, se Deus é um governante, existem as suas leis, ok? Então, este povo guarda a lei de Deus e tem o testemunho de Jesus. É o testemunho que Deus inspirou aos profetas, ok? E nós entendemos que Deus, de maneira especial, iluminou não só os profetas,
que escreveram na Bíblia para nós, mas no tempo final, como o dom de Deus não acaba, permanece, Deus iluminou pessoas e inspirou também de maneira especial alguém para falar nos nossos dias, para a gente nos dias de hoje, tá bom? O outro texto está em Apocalipse 18. Apocalipse 18 fala de Babilônia, tá? No capítulo 17, diz quem é Babilônia, a grande meretriz. Ora, se mulher é igreja e prostituta é uma mulher, então a prostituta é uma igreja que se prostituiu. Pronto. Estou aqui para dizer quem é a igreja, não é o momento agora. Mas só para você entender isso, tá? E aqui no capítulo 17 ainda diz que é a grande mãe. Então, é a mãe que tem suas filhas. Então, outras meretrizezinhas que fazem parte do mesmo conjunto. No verso 4 diz assim, Apocalipse 18, verso 4. Ouvi uma voz do céu, ó, a voz do céu. Se é a voz do céu, é de quem? De Jesus, de Deus, ok? Dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplice dos seus pecados, para não seres participante dos seus flagelos. Olha Deus usando os anjos, usando o povo de Deus, Jesus usando a sua voz para dizer, retirai-vos dela, povo meu. Então, há um povo que está no aprisco e há um povo que está fora do aprisco. Esse que está fora do aprisco está em Babilônia, está numa igreja ou num sistema, o que seja, porque é mulher, mas é prostituta. No entanto, está dizendo, está na igreja, só que é dele, é de quem? É de Deus, é de Cristo. E a voz vai chegar lá, sai dela, povo meu, para não seres participante dos seus pecados. Ou seja, antes de Deus enviar as últimas pragas, ele está chamando o seu povo. Se lembra que Jesus falou que vai todo mundo se juntar para se tornar um só rebanho? Então, nesse momento, é a junção de uma igreja com outras e tal, e vai se tornar um único povo, que é o que nós entendemos como a igreja triunfante, tá ok? Parei aqui e eu quero ler agora alguns tópicos. Eu não sei se a gente vai conseguir ler os 8, mas na parte da noite, às 7 da noite, a gente vai falar um pouquinho do capítulo anterior, de ontem, né? Comentar mais. Se for o caso de a gente voltar a ler esse texto, a gente lê. Mas eu quero ler alguns textos bem fortes aqui, principalmente na parte da noite. Na parte agora, na página 41, diz assim, a missão especial dos adventistas do sétimo dia. No último parágrafo desse tópico, diz assim, em sentido especial, os adventistas do sétimo dia foram postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo, e sobre eles incide a maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes numa obra de mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Não há outra grande obra tão importante. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Então, se nós somos esse povo que fomos colocados como atalaia, o que é atalaia? É um guarda, é um que avisa, um que, sabe? Essa é a função nossa. Imagine o guarda lá tirando onda porque é guarda. Sabe? Parece que alguns adventistas, eu sou, coitado, pastor, olha, pena que não guarda o mandamento, mas ele é tão bom, mas coitado, vai se perder. Sabe, tem muita gente assim. Isso é papel de atalaia? Não é. Então esses também não são atalaia, com todo respeito. Ou a gente proclama a primeira, a segunda e a terceira mensagem, porque esta é a solene, por isso somos o atalaia. Imagine um professor ensinando para você, filho, eu vou te ensinar a fórmula matemática. Ele ensinou, você compreendeu. Aí ele diz assim, filho, fala agora para os outros, colegas da sua sala, seus amigos, aquilo que eu te falei. Aí imagine eu, que agora sei uma fórmula que o professor me mostrou, uma fórmula especial que os outros não sabem,
E eu não vou falar, eu não quero nem saber, eu quero que eles, sabe, se deem mal quando o professor fizer a avaliação. E aí só eu tiro 10. Vocês acham que isso é o correto? Vocês acham que essa é a maneira correta? Não. Você acha que o professor não vai descobrir? Porque no final ele vai ver as notas. Entende? Eu estou dizendo que nós fomos chamados, se fomos chamados, em vez de só eu guardo o sábado, eu guardo. Tá bom, irmão, prega a mensagem, fale a mensagem. Qual a mensagem? Primeira, segunda, terceira mensagem. Mas está onde? Lê a Bíblia, irmão. Capítulo 14 de Apocalipse. Decore aquilo ali, viva aquilo ali e pregue. Se há um juízo no céu, eu tenho que viver conforme isso. Eu tenho que entender que se temer a Deus, a primeira mensagem, temer a Deus, dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então eu estou dizendo que há um juízo no céu. Imagine eu dizendo que há um juízo no céu, vivendo na gandaia. Não, eu sou da igreja, mas qual é o problema? Temos que viver mesmo. Viver como, meu querido? Você já recebeu alguma intimação judicial? Você já entrou com ação contra alguma coisa para exigir os seus direitos? E aí, no dia do seu julgamento, o seu advogado vai lá e entra, você fica como? Eu vou jogar bola, o meu advogado está lá no fórum, mas eu estou jogando bola aqui. Você faz isso? Você não faz, querido. Você fica apreensivo, você fica pensativo. Mesmo que o teu advogado diga, calma, vai dar certo, nós vamos ganhar essa luta. Sabe, queridos, é isso que a gente precisa entender. E há um juízo no céu, então a nossa vida precisa ser diferente. Eu quero ler também aqui, ainda é o capítulo 4, a organização da igreja. Pastor, precisa? O tempo já está terminando aqui. Precisa de organização? Eu separei 8 tópicos, mas eu vou ler mais um só. Quer dizer, mais 2, esse mais um. Diz assim, organização sempre será essencial. Alguns têm apresentado a ideia, página 42, que ao aproximarmos no tempo do fim, cada filho de Deus agirá independente de qualquer organização religiosa. Cuidado! Essa é uma ideia que tem muito. Com todo o respeito, eu li um livro muito interessante, mas Deus não está só na cabana, tá bom? Deus está em todos os lugares, e eu não estou falando de panteísmo, não. Deus é o Criador do céu e da terra, os olhos dele enxergam todos os lugares. Eu entendo a história ali da cabana, Deus está na cabana, no entanto, essa ideia de que alguns têm apresentado no tempo do fim, que cada filho de Deus agirá independente de qualquer organização religiosa, cuidado. Não é assim. Deus tem uma organização. Tem erros? Tem erro. Ele vai repreender? Vai repreender. Agora, cuidado. Não, viva a sua vida. É lógico, aqueles que nunca conheceram a igreja, Deus vai agir com eles. Agora, se você conhece, cuidado, hein? Não, eu vou sair. Eu vou viver sozinho. Porque eu vivendo sozinho é melhor do que eu estar na igreja. Cuidado. E, infelizmente, assuma, no final de tudo, de Deus está na cabana, é que Deus está na cabana e não está na igreja. Cuidado, tá ok? Quero ir para a parte final. Eu vou ler aqui página... Olha só. Eu vou ler o tópico 6 que eu coloquei, julgados pela luz concedida, página 53. Só vou ler a primeira parte. As balanças do santuário celestial, há de ser pesada na igreja adventista sétimo dia, ou seja, pesará contra a igreja. Ela será julgada pelos privilégios e vantagem que tem gozado. Eu sou adventista. Você talvez seja. Outros não. No entanto, vai passar por um julgamento. Precisamos estar com Deus. E eu quero ler aqui, com melhor a gente vai estudar à noite, mas diz assim, olha só, página 55. Igreja militante é imperfeita. Nós somos imperfeitos, a igreja tem falhas. Algumas pessoas parecem pensar que ao entrar na igreja serão-lhe cumpridas as expectativas e só encontrarão os que são puros e perfeitos. Não, eu vou para a igreja e você chega na igreja e
cara, nossa, só tem pecador aqui? Sim, só tem pecador, meu querido. Estamos no mundo. São zelosas na fé. E ao verem as faltas da igreja, dizem, abandonamos o mundo para não associarmos com os maus, mas a gente está vendo que o mal está aqui. Perguntam do mesmo jeito que os na parábola, por que tem joio dentro da igreja? Olha só o que Ellen White termina dizendo. Mas não precisamos ficar desapontados, pois o Senhor não nos autorizou a chegar à conclusão que a igreja é perfeita. O nosso zelo não terá maior êxito em tornar a igreja militante tão pura quanto a igreja triunfante. A igreja hoje ela é militante, tem erros e tem falhas. Ela um dia se tornará triunfante. Quando ela vai se tornar triunfante? Quando Deus sacudir, tirar o joio dessa igreja e chamar o povo das ovelhas que ouvem a voz de Jesus, mas que não estão no aprisco e se tornarão um único aprisco. Naquela hora se tornará a igreja triunfante. Quer você fazer parte dessa igreja triunfante? Independente de qual aprisco você está hoje, quer você, caso seja parte do remanescente, dizer, Senhor, me ajude para que na hora da balança eu não seja retirado dela? Então feche seus olhos agora, vamos orar ao Senhor. Pai querido, obrigado por esse momento, o capítulo é bem extenso hoje, mas estamos terminando este momento. Abençoe a todos que vão assistir este vídeo, nos dê um bom dia a todos e logo mais à noite nos ajude a meditar mais, entender alguns textos que Ellen White foi bem dura com a igreja, mas ao mesmo tempo que ela foi dura, ela não se afastou da igreja, ela entende que ainda é a igreja do Senhor. Então nos ajude a entender isso, nos ajude a tirarmos mais dúvidas também, em nome de Jesus, amém. Queridos, um bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco, compartilhe, tá bom? E até mais à noite, que Deus nos abençoe. Mas à noite vai ser o canal no YouTube, eu vou colocar depois o link, mas se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva para poder assistir de maneira melhor cada vez mais, tá bom? Deus abençoe e um bom dia a todos.